Boa noite. Eu fui me preocupar aqui em anotar que é interessante o que os amigos espirituais nos ajudam, né? Sempre aparece uma pontinha da palestra ou da página inicial que muitas vezes nos ajuda no fechamento dos nossos estudos. Hoje me foi permitido escolher o que falar. E é interessante quando nós somos convidados a falar numa casa diferente, que a gente se veste mais bonito, né? A gente prepara o estudo assim mais tempo. E eu vinha já há algum tempo pensando, o que diferente eu posso falar? E interessante que foi em casa, entre as reflexões do culto no lar, discutindo o lesco-lesco da briga das crianças, né, que eu pensei, puxa vida, maio está próximo e sempre se fala no grande recurso que a gente tem, que é a condição de ser mãe e a condição de estar em família. Vamos refletir a condição de família, pois essa célula bendita nos traz tantas oportunidades e tantos conflitos que são sempre indispensável que a gente pare para pensar. Onde está a minha família? Como Jesus dizia, quem são meus irmãos? Onde está minha mãe? E quais são os meus compromissos em relação à família? Quando a gente olha a organização social, nossa, a gente fica assim admirado. Desde que o mundo é mundo, as pessoas se organizam em família. A gente não consegue sair, né? A gente se afasta, muitas vezes posso até brigar com um parente, um irmão, um pai, uma briga muito forte. Mas aquela história nunca nos abandona. A família nunca sai de perto de nós. Podemos até tentar mudar de nome, trocar o nosso sobrenome, apagar aquela história de que ninguém me reconheça. Mas será que não reconhece mesmo? Que marco é esse que Deus quis colocar em nós quando organizou a família nossa como homens, tão bem estruturada de maneira que nós não pudéssemos abandoná-la de forma nenhuma? Quando a gente vê os animais, é interessante. Eles se unem para a reprodução, muitas vezes estão juntos durante um tempo somente, quando aquele objetivo físico vai ser cumprido, cuidam da sua prole, assim que aqueles descendentes têm condições de procurar o próprio sustento, eles vão muito pouco tempo. O animal se afasta e vai diferente. Por que nós precisamos de tanto tempo? O que há de diferente no homem para que seja necessário tanto tempo junto para formar uma família? Vocês já prestaram atenção? Vamos pensar bem. O susto que é quando a gente recebe um filho. Muitos dos olhos aqui já tiveram essa experiência? Que situação estranha, muito estranha. Não estou falando da gravidez em si, que ela é um sonho, uma fantasia. Eu estou imaginando a hora em que a gente recebe aquele pequenino ser nas nossas mãos. É um susto enorme, não é verdade? Porque a gente se dá conta que se a gente não cuidar daquela pequena criatura, ela não sobrevive. E é verdade. Completamente entregue àquele indivíduo, ele precisa de cuidado, ele precisa de atenção. A própria sobrevivência dele vai depender de quem o cuide. E é como se a gente tivesse que descobrir dentro de nós mesmos coisas
que nunca tinha feito, porque um filho não é igual ao outro. E naquela condição em que a gente se vê do outro lado, como deve ser assustador nascer? Pense só, todos nós aqui encarnados morremos de medo de morrer, não é verdade? Ah, que bom, fico feliz que você não tem. Mas está assim de gente que diz assim, ai, não quero morrer. Não quero morrer, já estou aqui, não quero ir embora. Mas imagina o contrário. Que medo devemos nós ter passado na hora de nascer? Porque olha só, teríamos uma vida inteira, teríamos uma condição grande, mas seríamos frágeis, completamente entregues, muitas vezes a duas pessoas jovens, pouco responsáveis, ou que nunca tinham encarado aquela circunstância. O que eu vou ganhar pela frente? O que eu vou fazer? E eu não posso me defender. Eu estou completamente fora de mim. Os espíritos nos relatam o medo que eles têm da falha, de como serão recebidos. E realmente deve ser um susto grande. E nessa organização familiar, tanta coisa colocada. É uma intimidade tão grande, em que muitas vezes nós precisamos pensar, o que estamos aprendendo nisso? O que Deus quer conosco quando nos junta em relações tão decisivas? Minha querida, qual foi a primeira voz que você ouviu? Qual foi a primeira voz que você ouviu? A da sua mãe. Qual foi a primeira emoção do outro que você sentiu? A da sua mãe. Porque sabemos hoje, pela ciência, que o que a mãe sentiu durante a gestação, o bebê sente. O que ela viveu, ele vive emocionalmente junto. O que ele percebeu, mesmo depois de nascido, ele sentiu também muito pela adrenalina do que ele sentia daquela criança. É uma ligação muito forte que isso é feito. Dessa ligação forte, qual é a primeira pessoa que interfere nessa relação? Nossa, com aquela deusa que nos deu a condição de aqui estarmos. Quem é o primeiro que interfere? O parceiro da minha mãe, aquele cara que me tira o sossego, que me tira a atenção, que por enquanto eu não entendi ainda que é meu pai, mas é aquele cara que disputa atenção comigo em relação à minha mãe. E aí eu vou estar, aquele cara que me segura, ele tem um cheiro diferente, ele cuida de mim também, ele me olha, ele me rejeita, me disputa com a minha mãe. E dessa relação em que eu, como criança inerte, completamente percebendo as influências do momento, eu vou descobrindo como as coisas são. Eu vou percebendo o que minha mãe gosta, o que ela não gosta. Então eu adoro dar aquele sorriso, ela gargalha comigo, ela brinca, ela me dá mais atenção. Se eu choro, ela vem, quem reclama. E dessa relação que passa a ser feita, há uma necessidade de entendimento. Eu, início de vida, para conseguir sobreviver, vou ter que, mesmo sem saber, aprender a me comunicar. E ela, mesmo sem me entender, vai tentar me adivinhar. Vai tentar me adivinhar, descobrir, esse choro aqui é de dor de barriga, aquele é de dor de garganta, esse é de cólica. É uma confusão danada. Como é interessante, porque seres inteligentes... Alguém já achou um manual? A senhora já descobriu onde está o manual de cuidar de criança? Não existe. Não existe manual de ser mãe, não existe manual de ser filho, cada um é diferente. E é interessante que tudo isso interfere. E aí, de repente, me dou conta que eu não estou sozinha, tem um outro chato, além do meu pai, que está me
tirando o sossego, está disputando a atenção. Esse é o cara que dizem que é meu irmão, né? Que chegou antes de mim, acha que tem mais privilégio que a mãe do que eu. E é interessante que nessa história eu vou aprendendo coisas que muitas vezes nunca foram ditas. Vocês já se deram conta que nessa relação de família tem acordos que ninguém combinou, que ninguém escreveu e ninguém falou? Tem acordo que diz assim: olha, aquela história de que o bife maior é para o pai, eu nunca vi escrito, mas todo mundo viveu, né? Como é que tem que dar atenção aos mais novos primeiro, e outras milhares de formas que a família arruma de se entender do dia a dia, que nunca sentou-se a uma mesa para discutir, porque essas regras foram criadas pelo convívio. Eu descobri, eu percebi, eu fui tentando e deu certo. Essas relações são tão íntimas que eu tenho certeza que, assim como eu, você, quando chegar mais velho, vai se dar conta que fez alguma coisa que não era muito legal. Quem é que diz para você que você está errado? É a voz da tua mãe lá dentro. É tão marcante essa força dessa intimidade criada, que nós vamos perceber que todos os nossos parâmetros de nos apresentar socialmente vieram desta convivência de dependência. O teu sorriso você aprendeu com alguém que é dentro daquele grupo. O teu olhar, assim acontece. O jeito de andar veio daquela convivência. É interessante como a gente, animais e informações, somos imitadores. E a gente só se dá conta disso quando está dia a dia vendo isso, que nós vamos sempre aprender por imitação. Então, eles nos ensinam como comer direito, mas é vê-los comer direito é que nos faz comer assim. Como sentar à mesa, como cumprimentar, o ser educado. O que é ser educado? Meu pai, quando entrava numa sala, boa noite, o senhor vai bem? Isso é educação do todo dia, do que ficou. Que mesmo que nunca tenha sido escrito, vai chegar uma hora que a gente vai pegar um livro de etiqueta e dizer: tá, isso aqui eu sempre fiz, eu já aprendi, isso não precisava. Outros dizem: meu pai não fazia assim não, do que faltava. E esse é um aprendizado de todo dia, de toda hora. E acaba sendo de tantas coisas, e que muitas vezes nós não nos damos conta, mas o nosso direito de nos aborrecermos, o nosso direito de nos irritarmos, o de nos revoltarmos, de nos falarmos mal dos outros, os de desdizermos a vida, acaba sendo aprendido também. Mesmo que o nosso discurso seja um. Mas foram tantas vezes que foram negligenciadas coisas que agora me dizem que é importante. Mas eu não sei fazer, eu sempre vi feito diferente. Como é que o senhor está me dizendo para fazer assim? A adolescência chega justamente para nos dar de frente. Espera aí, o senhor está me dizendo isso, mas desde pequeno o senhor fez diferente. E é interessante, esta intimidade, como incomoda. Esse incômodo é bendito, muito bendito. Por quê? Se eu preciso que alguém me diga como é o cara com quem eu vou me casar, aquele cara com quem eu pretendo gastar o resto da minha vida, que me apaixonei, a quem eu devo procurar? Eu procuro a mãe? Não. A mãe ainda vai ver aquela criança bonita, apaixonada, sempre vai ser apaixonada. Procura o pai? Não, também não. Procura o irmão.
aquele que acordou, dividiu as pastas de dente todo dia, que ele conhece na nossa intimidade. Que a família é tão íntima, são tantos os detalhes, que a gente nem se dá conta que ele é também ator e plateia de tudo que eu vivi. Então, o que socialmente a gente consegue esconder, dentro da família ele está aberto. Um irmão que conviveu o tempo todo comigo, que aprendeu a dividir comigo pai e mãe, ele vai saber se eu acordo de mau humor, se eu acordo de bom humor, se eu guardo as coisas, se eu digo que eu sou arrumado no final não sou, se eu sou abusado. Por que eu estou dando essa volta toda? Porque é neste núcleo familiar que a providência divina nos ajuda a nos entendermos e pode ser também a nos desgraçarmos. Porque sabemos bem, como foi relatado em vários livros da codificação, que toda a nossa vida encarnada tem o seu planejamento. Nós vamos encarnar na família que precisamos. Teremos o grupo familiar que nos vai ajudar a avançar dentro da sociedade dessa encarnação. Porque toda encarnação tem o seu objetivo. E todos nós nascemos para a vitória. Ninguém nasceu para dar errado. Ninguém nasceu para dar errado. Quando Deus nos dá a oportunidade de encarne, existe a possibilidade de nós aceitarmos, de fazermos melhor do que fizemos antes. Pode ser que a nossa possibilidade de melhorar seja só um pouquinho. Mas a gente tem condição e nos é dado dentro da organização da nossa vida sempre para a condição de fazer melhor do que fizemos antes. Então, quando vamos já nascer, a grande parte dos encarnados vão ter o planejamento da sua vida. Serão combinados as relações mais importantes de nossa reencarnação. Primeiro, quem vai nos receber, né? Porque não dá para estar assim na casa de qualquer um sem nada. Além do que, as relações de pais e filhos são muito marcantes, muito fortes. Vão ser necessárias para aquela encarnação que eu vou ter todas as condições genéticas para que esse corpo seja montado. Então é engraçado. Meu paizinho já foi, já há algum tempo atrás, e tinha eu a necessidade de estar aqui, como Débora, vocês estão vendo, dessa forma, né? Ele tinha todas as características genéticas, minha mãe outra, né? Aí com certeza acertaram lá nas condições, meu pai de 1,5 m e minha mãe de 1,65 m. Como é que eu fiquei mulherão desse tamanho, eu não sei. Mas mexeram lá na genética para acertar isso. Consegui favorecer. Minha irmã é mais baixa do que eu, meu irmão mais alto, tudo isso. Não deu para fazer outra cara. Se olhar os 3 irmãos, ninguém separa de eles serem diferentes. Mas, fisiologicamente, somos completamente diferentes. Um ganhou do pai uma característica de adoecimento, um outro adoecimento. Tanto é que minha irmã ganhou todos os problemas reumáticos. Ainda bem que foi para ela. Para mim, ficaram os cardíacos. Para o meu irmão, não descobri ainda o que ele resolveu ali. Mas cada um, o que eu usei a minha história? O que era necessário para este corpo físico? O que eu precisava fisiologicamente das características genéticas para as dificuldades que eu vivesse? Porque eu tinha para esta vida uma série de aprendizados que seriam se manifestar no meu corpo físico. Então, neste planejamento, os amigos espirituais organizaram qual seria aquele corpo que eu precisaria ter, das características genéticas da pai e da minha mãe. Então, era importante que eu soubesse quem seriam esses dois,
para que tivesse esse corpo que atendesse às necessidades de aprendizado desta encarnação, aquilo que eu viria a fazer nessa encarnação. Além disso, quem seriam os meus irmãos? Quem seria a família em volta? E também aquela família que eu viria formar. Fugir do meu pai e da minha mãe eu não consigo. Fugir do marido talvez eu tivesse conseguido, mas não deu ainda. Funcionou. Recebi os meus pais. Vivemos nós nesse período. Mas é interessante que dessa união haviam sempre coisas a serem aprendidas. E é um item que a gente tem que perceber. Lembramos das nossas famílias. Não precisam contar não, cada um pensa na sua. Aonde está o problema da nossa família? Porque não existe família perfeita. Não existe família perfeita. Isso, segura o riso, que não existe família perfeita. A família perfeita possivelmente está depois que a gente desencarna, aquela que todos nos entendem, todos nos amam, mas mesmo assim a gente ainda tem diferenças. Se estamos aqui, temos alguma coisa a resolver. Porque pensemos nós, é uma intimidade tão grande. Iam perder a oportunidade para nessa intimidade, nessa quentura toda não sair um bom bolo? Tem que sair, tem que fermentar alguma coisa. Então, cada um de nós, quando estamos numa família, vamos ter alguns tipos de problema que podem surgir. Existem famílias em que o problema está entre aqueles que são os familiares. São dificuldades entre irmãos, entre pais em relação a seus filhos, filhos em relação a seus pais. E que se a gente pensa que se essa família foi organizada por planejamento, o que a gente está entendendo nesse momento? Não estou apontando vocês. Não vai ficar zangado comigo de usar você de exemplo, não, né? Tem alguns que se magoam, a gente tem que perguntar. Não está dando. Aí, os colegas do plano espiritual chegam assim, vocês dois, você tem que se entender. Ninguém aguenta mais. Vocês estão prejudicando todo mundo. Vamos tentar nos entender? Então tá bom. Então vamos pensar como é que nós vamos fazer. Será que como irmãos dá certo? Se a mãe for uma santa e o pai também, quem sabe dá certo? E pode ser que assim nasçam dois gladiadores dentro de casa. Muitas vezes, pelo ciúme de um triângulo amoroso anteriormente, tem-se o cônjuge e o terceiro par desse triângulo amoroso de encarnações anteriores como filho, aonde a disputa do amor é convidada à sublimação. A dedicação dos dois àquele que se sentiu prejudicado. E muitas vezes a exigência do entendimento faz com que a contenda se faça dentro de casa. Outras vezes entre irmãos, em que todos da mesma gangue queriam ficar com a parte maior do tesouro e que não conseguem se entender e que vão estar naquela encarnação tentando dividir o mesmo pedaço de bife, o mesmo pedaço da cama, o mesmo horário da televisão, a mesma atenção dos seus pais, ou a pouca fartura financeira que a família tem. E aí, nesta disputa, é justamente a possibilidade bendita de melhorar um pouquinho do que fizermos antes. De que se antes eu lhe tirei a vida, posso fazer da tua vida um inferno, mas dessa eu não vou te matar. Gente, nós não temos que pensar também que a gente não dá saltos. Temos que reconhecer isso. A vida não dá saltos. Cometemos tantos erros anteriormente que se muitas vezes eu consigo poucas melhoras, é uma grande vitória. Se eu conseguir muita melhora, melhor ainda para mim.
Eu tenho que me esforçar sempre para melhorar. E a família é essa condição, aonde na intimidade eu não consigo esconder nada, nem o meu desagrado da tua companhia, mas vou ter que melhorar. Existem vezes em que a família se entende, todos se dão bem, parece que não há problema, são amores eternos entre família, mas o problema não está dentro do núcleo, mas na vida social, na falta financeira, na dificuldade de uma doença dentro daquela família, na condição de se apresentar socialmente, num sonho de realização, numa impossibilidade real. Novamente, todos daquele núcleo terão que se unir contra um inimigo externo. É mais fácil? Não sei. Que muitas vezes no inimigo externo eu entre tanto em desespero, porque não se consegue, que eu deixo abrir em mim o meu desânimo e eu posso desestabilizar a minha família. Então, essas dificuldades que surgem em família, elas são os nossos aprendizados. E é importante que a gente avalie aonde está a minha dificuldade dentro de família. Aonde está essa diferença? O que eu tenho feito? Aonde está o ponto difícil para ser desfeito? É no convívio entre aqueles que vivem no íntimo de quatro paredes ou é da minha família para o lado de fora? E muitas vezes as duas circunstâncias se modificam, se combinam. É tanto uma quanto outra. Mas, talvez, o que fique mais marcante seja a necessidade de aprendizado e os tipos de aprendizado que a gente vai viver. Qual é o primeiro de todos? O que a nossa família sempre vai nos pedir para aprender? Paciência. Talvez a vida em família seja um grande aprendizado de paciência. Paciência como, Débora? Sim, eu vejo aquele garoto que quase chora para aprender a escrever, né? Aprender a ler e escrever. E eu sento todo dia. Não, meu filho, segura a caneta dessa forma. Vem aqui. Aí você, no dia seguinte, você troca do outro lado. Não, senta desse lado daqui. Vamos tentar escrever assim. Não, mãe, eu quero brincar. É muito difícil. Não, você senta, paciência. Paciência e a firmeza. Como pais e educadores, sempre vai ser. Por um outro lado, além disso, a determinação do que precisa ser feito. Nessa relação, a paciência acaba sendo um grande item, aonde nós vamos estar aprendendo o momento do outro, a avaliar o quando precisa ele de ajuda. As coisas que podem ser feitas ou não podem ser feitas. A paciência de perceber o momento de falar, o momento de brigar, o momento de ser firme e o momento de fazer carinho. Porque muitas vezes, grande parte das confusões é que a gente quer resolver tudo na mesma hora. A gente não tem paciência. A gente entra dentro de casa tão assoberbado com as nossas preocupações que acha que eles têm que entender a gente de tudo que é jeito. Eu estou cansada. Calma. Mas eu não consigo perceber que ele também tem a premência da minha atenção. Que o outro companheiro do dia a dia também precisa da minha atenção. E como filho, ele precisa ainda mais da minha compreensão. Mas que outros momentos e que outros aprendizados a gente ainda tem a fazer
nessa condição de família? Paciência é um deles. A resignação. Por quê? Quando a gente reconhece dentro de um familiar alguém que é de difícil entendimento para mim, pode não ser para os outros, mas é que é difícil entendimento para mim, eu preciso ter resignação. Eu tenho que entender. Algum motivo tem. Porque se não tivesse algum motivo, aquele cara não estava todo dia do meu lado. Não estava. Então, a proposta que eu aceitei da providência divina é que nós nos entendêssemos. Então, eu tenho que me resignar que aquele cara vai fazer parte da minha vida. Como é que eu vou fazer? A procura do entendimento. E aí? Como é que a gente procura entendimento com alguém? Já falamos da paciência. Será que a gente para ouvir? Consegue entender o lado do outro? Será que a gente para sinceramente entender quem é esse que está ao meu lado? Será que eu dou atenção? E é muitas vezes o que a gente está muito preocupado. A vida dos últimos tempos é muito chamativa. Esse dia eu assisti um filme que chamava atenção disso. O personagem reclamava que talvez ele vivesse mais feliz em um momento que não tivesse tanta solicitação, que não tivesse tanta gente chamando ele para as coisas que são de fora, que não dispersasse tanto. Aí eu fiquei pensando, realmente, nos dias de hoje a gente é tão chamado para tanta coisa, são tantos os estímulos, que quando a gente se dá conta, o dia passou, a semana foi embora e a gente não tem atenção para quem está do nosso lado, do dia a dia. Muitas vezes o que nos falta é ouvir, é saber o que você quer de mim, mas o que você quer mesmo, porque muitas vezes naquele pedido de vou ao cinema, não, eu preciso de uma roupa, eu preciso de não é exatamente aquela roupa, não é o cinema, não é aquele objeto que está sendo pedido. Estão pedindo é você. Estão pedindo a tua atenção. E um outro sentido que muitas vezes a gente não se encontra é a questão da boa vontade. Será que a gente tem achado boa vontade dentro da gente, dentro de casa? Boa vontade mesmo, pois muitas vezes a gente entra em casa e acha que todos já estão conquistados. Quando é que uma relação termina? Quando o interesse desaparece. A relação, seja de amigos, seja de cônjuges, ela permanece quando eu mantenho o interesse. Quando é que eu conquistei alguém? Nunca. Eu nunca conquistei alguém. Eu não sou a mesma que entrei aqui, eu me modifico a cada momento. Se eu estou em permanente modificação, o outro também está. Ele está se modificando. E muitas vezes, quando a gente olha, a gente se assusta dentro de casa, porque não se deu conta que o outro se modificou. E eu não vi. Não vi. E eu perdi a oportunidade de manter a conquista que eu achei que era minha. Não só a conquista do filho ou do cônjuge, mas daquela interação, daquele entendimento que eu já tinha feito. Família, no final das contas, é o desafio da gente se olhar, da gente se entender, de discutir.
mas Débora, peraí. Tem gente que é insuportável. Tem pais e mães que são cruéis, são dominadores, querem decidir até o que as meninas vestem, o que vão estudar, quais são as carreiras. E se sentem determinados a decidir a vida inteira. Ah, Débora, isso não existe mais. Não. Ainda existe aqueles que não com tanto rigor ou com tantas marcas como se via no passado, mas do seu jeito ainda tolhem, acabam com os sonhos de seus filhos. Nesse sentido, fica o nosso desafio como filhos de carinhosamente, com paciência, resignação, achar os espaços de crescimento. Porque quem está sendo educado não é somente aquele que chegou por último, mas nós, como pais, também estamos sendo educados. Aqueles que já estão na condição de pais, quanto nós nos mudamos depois de que eles chegaram. É incomparável a mudança. É enorme o efeito que essa relação de criar, de crescer, de ter alguém independente a você modifica a gente. E o quanto é difícil a gente muitas vezes saber o que é certo e como fazer o certo. Que graças a Deus, pelo menos as notícias do que é errado a gente já tem. Jesus nos coloca na vida a doutrina espírita e outras religiões que já nos dão notícias do que é o agir errado. Mas como fazer o certo? Como atingir com aquele o que é certo para ele? Como ensinar a ele como é que é fazer isso? Não é fácil. E nós precisamos justamente esse entendimento. Falta muitas vezes esse aprendizado e essa fortificação, pois a base da família ainda é o entendimento entre os cônjuges. Aqueles que, geradores dessa família, vão precisar determinar as regras. Pai e mãe são sim aqueles que têm que determinar as regras, que dizer como vai ser feito. Aí eu me lembro, eu como adolescente, ai meu Deus, mas ele ficou velho, ele já não sabe mais do que eu preciso de agora. Tudo bem, eu como pai e mãe tenho que também refletir do que é necessário de agora, mas as regras do dia a dia, as regras do bom proceder, eu tenho que apresentar, eu tenho que ensinar. E eu tenho também que levar a minha linguagem, o meu entendimento, àquele que mais jovem do que eu precisa me ouvir e precisa me entender. Se eu me mantiver na altura de pai que manda, aí é que ele não vai me ouvir mais. Eu preciso sim, mantendo aquele que comanda a relação, a condição de autoridade, ter condição de sentar e esclarecer item a item do que é necessário. Mas esse entendimento que é necessário aos filhos só vai acontecer se esse cônjuge, se esse casal se entende. Mas em todas essas relações difíceis que a gente encontra, como manter tudo isso? Como esse entendimento pode ser feito? Novamente, fica a necessidade de nós mantermos uma cumplicidade, uma paciência, mas principalmente o entendimento. Assisti um casamento há algum tempo em que o pastor falava do simbolismo do altar. Não sei se vocês conhecem essa história.
que o simbolismo do altar são duas pessoas que iniciam a vida em paralelo, em que eles, olhando ao horizonte, terão as suas vidas, o seu olhar, cruzando ao horizonte. Eles, no altar, olhando para o mesmo ponto. E que o desafio do casamento era justamente que eles se entendessem e verificassem sempre a sua posição, para que permanentemente estivessem olhando ao horizonte, o mesmo ponto no horizonte. Porque se por algum momento, por mais tempo, um deles desviasse o olhar, o entendimento do casamento teria desfeito, porque eles não estariam mais no mesmo ponto. Eu achei lindo esse simbolismo, essa imagem, porque é verdade. Nós nos mudamos permanentemente. Somos espíritos que estamos em modificação e evolução. Então é importante que essa troca, esse entendimento, que eu saiba quem é este que está comigo agora, o que ele cresceu. Mas há o mais importante nessa história, é reconhecer que este espírito que comigo está, também está evoluindo, está se modificando, e que nós dois precisamos de ajuda para acertarmos, porque aquela família está sobre a nossa responsabilidade. De que maneira fazer isso? Ah, meus queridos, há uma grande ajuda, em que muitas vezes no desespero a gente se esquece, e no egoísmo também, que é justamente os ensinamentos religiosos. Quando abrimos os nossos corações em desejo sincero de nos modificarmos e de nos entendermos, em que pedimos a companhia dos amigos espirituais para que eles nos ajudem a entender, seja qual for a dificuldade da família, eles não vão nos abandonar. Porque estes são, sim, a família maior que nos agasalha. Desta família maior, viemos para este momento da encarnação. E Jesus programa as nossas vidas, os nossos encontros, os nossos desafios para acertarmos. E mantém em nossa retaguarda um conjunto enorme de pessoas que nos amam e que nos dão a oportunidade, através das intuições, através das mensagens que eles fazem chegar às nossas mãos, através dos estudos, a palavra de um amigo, de uma ideia, para que a gente reflita de como precisamos nos modificar. O que ocorre muitas vezes é que não é bem daquela maneira que a gente queria fazer, e a gente é rebelde. Mas, se prestarmos atenção, é no espelho do meu familiar em que eu vou encontrar o que em mim precisa ser modificado. No que ele reclama da minha intimidade, de que eu sou egoísta, de que eu não tenho paciência, que eu dou mais importante ao que está fora do que está dentro, que eu me sinto negligenciado, é que talvez refletindo, eu precise de ajuda. E eu tenho os sinais daquele ponto que eu preciso parar e trabalhar o meu autoconhecimento. Ao usarmos a família como nosso espelho, estaremos beneficiando não só a nós, estaremos também beneficiando a este entendimento, porque somos falhos. A página inicial, eu estou aqui preocupado com o horário. A página inicial nos fez uma proposta. Emmanuel nos pergunta a história do vinde a mim, né? Jesus nos chama sempre. Nós estamos prontos para ir para Ele? Ou melhor,
Temos feito um movimento para que Ele esteja nas nossas famílias? Quantas vezes nós abrimos a nossa casa para Ele entrar? Ótimo, fazemos o culto no lar. Perfeito. Muitas vezes queremos uma grande elaboração, uma simples oração, uma mensagem lida. Que diferença isso faz no ambiente? Quantas vezes, depois de uma oração feita com vontade em família, é possível se dormir bem ou enxergar e discutir itens importantes que a família precisa resolver? Esse talvez seja o grande desafio que fica. Essa família é talvez o que temos agora para conquistar. O núcleo da nossa grande vitória. Mas que temos também o desafio de colocar dentro dessa família, em convívio permanente conosco, Jesus. Abrindo essas portas, através do culto no lar, mas também da conversa, do tentar aplicar o que Ele nos convida dentro desse núcleo tão difícil, mas que é tão belo. Nas horas difíceis, na hora que a coisa está desesperante, vamos fazer um esforço na companhia dEle, na companhia de Jesus, de lembrar por que nós estamos juntos. Tentar recordar nos nossos corações a emoção que nós sentimos quando decidimos estar naquela família. Como filhos, as alegrias que vivemos e o amor que, mesmo com dificuldade, a gente reconhece naqueles olhos. O cuidado que eles tiveram conosco. O reconhecer a atenção que tivemos deles. Mesmo que eles não estejam hoje exatamente como nós queríamos. Mas que nós possamos também em família perdoá-los por terem errado contra nós. Que nós também estamos errando. Fica o convite. Vamos avaliar as nossas famílias, olhar para elas, entender e aproveitar o desafio e o grande aprendizado que esse núcleo reencarnatório nos dá. Que Jesus esteja conosco, que seja possível estar com eles e estar com Jesus em nossas casas. Obrigada.